Renato, você concorda com o Abel que o Palmeiras foi melhor e a culpa é dele em relação aos pênaltis? Concordo. Concordo porque acho que sim, o Palmeiras foi melhor. Achei o jogo chatíssimo, ao contrário de você, que gosta do jogo tático. Eu não tenho muita paciência para aquele jogo em que os times entram muito mais preocupados em não deixar o outro marcar do que em marcar. Eu acho que foi isso que São Paulo fez ontem. E o Palmeiras criou algumas situações melhores, exigiu mais do goleiro do São Paulo, mas não o suficiente para ganhar. E acabou perdendo. Essa coisa dos pênaltis, gente, eu acho o seguinte, cara, isso se treina assim. Isso tem que treinar. O Abel, depois de 7 derrotas, não foram 7 finais, não, Renan. Ele não chegou em É, 7 não finais, não. Esses pênaltis aí tem É, eliminação de mata-mata quarta de antes, né? final, até tem eliminação de semifinal, quarta de final, enfim. Agora, Inclusive não é para o São possível, Paulo. inclusive para o São Paulo, exatamente isso. Tá mais do que evidente que o time tem um problema psicológico de bater pênalti. Tem que treinar. Ah, o barulho, mete dois alto-falantes gigantescos lá com barulho de torcida e o cara vai treinar com no ouvido dele, cara. Agora, não é possível um time da categoria do Palmeiras disputar 8 e perder 7. É um problema dele, Abel. Ele tem que corrigir isso. Ele é um excelente treinador. Não é possível que ele não consiga corrigir a cobrança de pênaltis do Palmeiras. E ele está insistindo que, isso eu não, como se ele dissesse, eu não posso fazer nada. Tem que fazer, senhor Abel, tem que se fazer. Agora, notei no jogo de ontem, e tenho notado, eu fui um dos que achei que o Palmeiras era super favorito, queimei minha língua, mas o Palmeiras está com um ataque de riso, né, gente? Vamos combinar? O time é ótimo até chegar no ataque. O ataque ontem era o Mike, que é um ótimo jogador, mas é o lateral direito, é o Flaco Lopes, que é um centroavante assim, e é o Rony em má fase. O que é esse ataque, gente? O ataque do Palmeiras destoa do resto do time. O resto do time domina o jogo, pressiona, mas quando chega lá na frente para botar a bola para dentro, falta. Hoje em dia falta o Endrick, já está faltando o Dudu há algum tempo. Eu não vejo o Palmeiras fazer essa reposição. Eles trouxeram o Lázaro agora. O Lázaro é um bom jogador de lado de campo, mas o Lázaro está longe de ser goleador. Está longe de ser goleador. O Lázaro fez, eu acho que no time profissional do Flamengo, 6 gols. Lá fora, acho que fez 3 numa temporada, 2 na outra. Então, se esperam um gol do Lázaro, vão se decepcionar. Ele é apenas um jogador rápido, lépido, tá? Mas está longe de ser goleador. O Flaco Lopes, o Flaco Lopes até que está bem agora. Até que está bem não pode ser condição, não pode ser suficiente para um time como o Palmeiras, que vem ganhando tudo. E por que o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro do ano passado, gente? Quando o Endrick fez a diferença. A partir daquele jogo com o Botafogo, o Endrick botou a bola debaixo do braço e disse, agora bota aqui que eu boto ela lá para dentro. E o Endrick vai embora, o Endrick vai jogar muito pouco. Aliás, o Endrick perdeu um pênalti agora no jogo das eliminatórias. Isso que eu ia Que falar. time que seleção 1 a 0 horrorosa essa do gente. Que seleção horrorosa essa do Ramon, gente. Que coisa horrorosa. Como é que bota o Ramon para treinar a seleção brasileira, seja de que categoria seja? Mas, enfim, acho que, no final das contas, o São Paulo está iluminado, isso é uma outra coisa que conta. A quebra do tabu certamente encheu o time de moral. O time não é brilhante, mas o time é bom. O time é bom. E, olha, do jeito que está embalado e acreditando, vai disputar os melhores títulos esse ano. Vai sim, vai disputar. Já começo a achar que vai disputar. Você vai ganhar outra coisa. E o Carpini, Marília, aquela história que nós falávamos da arrebentação, ele passou surfando nas 2 arrebentações. Aquelas ondas de Nazaré, sabe? Aquelas super ondas de Nazaré. Não é arrebentaçãozinha, não. Tá Não. Ondão. Ondas gigantes. Ondão. Isso Ô, mesmo. Casão, eu vou pedir para você deixar o seu like. Você que é São Paulino, que veio aqui rir das minhas covinhas, festejar seu título, deixa seu like pra gente. Vote na nossa enquete. Tem um superchat do Bruno Alves aqui, que não é São Paulino, mas vai deixar um like para mim, só porque eu vou lê-lo para o Casão comentar. A teimosia e covardia do Abel na escalação e na alteração deu o jogo ao São Paulo. Depois ainda criticaram o Flaco em detrimento ao Rony. O Abel errou. Ontem, a gente de partida já tinha cantado essa bola, né? O Abel não vai mudar a escalação original. Até pelo que ele tinha feito contra o Bragantino, dava para saber contra quem o São Paulo ia jogar. O São Paulo que a gente não sabia quem ia jogar no lugar do Lucas, mas o Palmeiras a gente sabia.
E se tem uma pequena crítica que a torcida do Palmeiras consegue fazer, ou parte da torcida do Palmeiras consegue fazer ao trabalho do Abel, é que ele demora, ele se recusa a ver algumas verdades. Então, ano passado foram 9 rodadas com o Arthur do lado esquerdo, até achar que o Endrick podia ser titular. E o time de ontem não tem o Aníbal e tem de novo a tentativa de dobrar os laterais do lado direito com o Mike, já que não tem esse jogador. Então poderia dar mais campo para o Zé Rafael, mas ele opta por não. E ontem eu achei que nas mudanças ele errou. O Palmeiras piorou demais. Você concorda? Eu concordo. Cara, o Abel é um excelente treinador. Para mim, é o melhor treinador que trabalha aqui na América do Sul. Mas, cara, é que nem craque. Tem dia que o cara não joga bem, tem dia que o cara erra. O Abel errou. Eu acho que errou até na escalação. Eu saía jogando com o Aníbal, mas com o Richard Rios também. Eu faria um meio-campo mais robusto e mais dinâmico, porque o Aníbal rouba e sai pro jogo. O Rios também. E o Zé Rafael também. Era meia o Zé Rafael. O Zé Rafael veio do Bahia como meia. Virou volante aqui, virou segundo volante aqui. Então eu faria uma escalação diferente. Dobrar a lateral lá, ele já fez isso diversas vezes e foi campeão desse jeito. Ele foi campeão. Quando o Palmeiras teve, acho que várias contusões, expulsões no primeiro título brasileiro, ele foi jogar contra o Atlético Mineiro no Mineirão, foi a primeira vez que ele colocou dobradinha com o Mike fazendo uma ponta direita. E o Mike decidiu o jogo lá e o Palmeiras foi campeão brasileiro jogando com a dobradinha, né? Mas nem sempre funciona. Nem sempre funciona, não é uma coisa. Eu acho que não é uma coisa para você ter como time titular, sabe? Você vai disputar uma final de campeonato, de torneio, como foi de ontem. Eu não escalaria uma dobradinha de laterais. Se eu fosse um treinador, talvez eu colocasse durante a partida, no segundo tempo, caso tivesse alguma precisão disso, eu colocaria. Eu saía com um time mais leve, mais agudo, mais agressivo, sabe? E quando eu falo Aníbal, Richard Rios e Zé Rafael, não é defensivo. São marcadores que saem para o jogo. Eles são jogadores, são um meio campo que agridem. E é isso que faltou para o Palmeiras, na minha opinião. Um pouco mais de agressividade do meio para frente. Além que eu concordo com o Renato. O ataque do Palmeiras, nesse momento, não combina com o restante do time. Não combina mesmo. Até tecnicamente não combina. Então eu acho que ele errou nesse ponto aí. Em relação ao São Paulo, eu só queria falar uma coisa. São Paulo não ganhava título há muito tempo, foi ganhar com o Crespo, né? 2020, né? 2020. Ganhou 21. Ganhou com o Crespo. Não ganhava o Campeonato Paulista há muito tempo. Era o tabu maior que tinha. Não ganhou. Passou com turbulência, continuou com turbulência, agora ganhou a Copa do Brasil ano passado. Foi lá, quebrou o tabu do Corinthians, ganhou a Supercopa agora. Então, em pouco tempo, esse time do São Paulo está ficando calejado. Está ficando robusto. O grupo está se acreditando. O Carpini chegou agora. O Carpini chegou há pouco tempo. Não é tanta influência assim do treinador. O grupo está fechado. Fechado no bom sentido. Não que não entra ninguém. Não. O grupo está acreditando. O grupo está confiante. Os caras conseguem jogar, sabe? E quem não fizer parte disso daí vai dançar, como é o caso do Rames Rodrigues. Ele errou em não ter ido lá. Como que o cara não vai junto com os companheiros para a final da Supercopa? E o time é campeão, todo mundo no campo vibrando, pulando, e o Rames Rodrigues não está lá? Isso significa para mim algumas coisas. Primeiro, não está tão comprometido assim, na minha visão. Segundo, não é um cara de grupo. Ele está pensando nele. Se eu jogo, eu vou. Se eu tô fora, eu não quero ir. Então, o São Paulo está num momento que quem não for de grupo, quem não fazer parte de uma aceitação que às vezes vai ficar no banco, às vezes vai jogar, vai cair fora. Vai dançar. Porque o São Paulo, é isso que o Renato falou. Nesse momento, o São Paulo, para mim, é um dos favoritos a qualquer título aí para frente. Nesse momento. Não tem nenhum time no Brasil, nesse momento, com tanta confiança,
com um trabalho emocional forte, com um grupo unido, como tem o São Paulo. Por essas questões, principalmente por essa semana. Você vai lá, quebra o tabu. E no domingo. Quebra o tabu do Corinthians na Arena, que nunca tinha ganho. E ganha a Supercopa do Palmeiras. E a Copa do Brasil foi contra o São Paulo. Foi contra o Flamengo. A Copa do Brasil foi contra o Flamengo. Olha os times que o São Paulo está encarando em momentos cruciais e ele está passando por cima. Não é contra qualquer um. O São Paulo não está ganhando de qualquer um. O São Paulo está quebrando os tabus dele, né, contra times, 2 rivais pesadíssimos, Corinthians e Palmeiras, e um Flamengo que é um time fantástico ainda, só não encaixou. Mas o time do Flamengo é fantástico. Eu acho o São Paulo fortíssimo pro ano, viu? Eu concordo com tudo que você falou, Casão. A gente está no finalzinho do programa. A gente tem os lances do Oxo, lá no Rio de Janeiro também, entre Flamengo e Vasco. Queria que você falasse um pouquinho desse Flamengo, depois eu vou passar para o Renato dar aquela arredondada, porque antes de fazer a enquete que a gente está fazendo, eu vou pedir para você deixar seu voto, tínhamos pensado numa enquete, quem frustrou mais seu torcedor no final de semana, para englobar os outros assuntos. O Galo, que perdeu em casa de novo para o Cruzeiro por 2-0, o Flamengo, né, que estreia para valer no Campeonato Estadual num clássico e só empata com o Vasco, ou tinha sido o Palmeiras, que tinha perdido a defesa do título da Supercopa. E o jogo do Flamengo ontem, apesar de um começo muito bom, né, os primeiros 25 minutos, colocou, acho que o Vasco nas cordas, o Vasco perdeu o jogador, perdeu o Jair, perdeu feio, né, o Jair se machucou, vai ter que fazer cirurgia, assim como o Paulinho. O Flamengo ontem ficou morno, né, Cebolinha, tudo que ele tinha feito nos últimos jogos não fez, o Pedro não jogou tão bem assim, o Gabigol perdeu pênalti, e o Tite bateu na tecla de que o time que tem posse de bola e não toma gol, uma hora vai ganhar. Bom, é para mim? É para quem? Tá certo. Deixa para mim, Renan, fala, Renan. Desculpa. Fala. É você, Renan, vai. Na teoria, ele até tá certo. O Flamengo controlou mais o jogo, mas as chances mais claras, as melhores chances, na minha opinião, fora o pênalti, óbvio, foram do Vasco, né? O Verratti perdeu 2 gols. Um ele perdeu inacreditavelmente, né? O outro, o Léo Pereira conseguiu salvar também de uma forma inacreditável. Mas eu vejo nesse time do Flamengo, como que eu posso dizer, menos evolução do que eu esperava nas mãos do Tite. Eu esperava um time já, né? Não jogou as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, jogou com os meninos que estavam aqui na Copa São Paulo e tal. Eu esperava já melhor desenvoltura dos jogadores, eles treinaram bastante juntos nos Estados Unidos, alguns amistosos, né? Eu esperava um rendimento melhor, né? O resultado, ele pode acontecer, mas o rendimento melhor, mais intensidade, muito mais volume do que realmente tem de fato acontecido, né? Então, começo de temporada, tem as questões físicas também dos jogadores, né? E depois, no final do jogo, o Gabigol perde um pênalti que seria importantíssimo para ele, né? Já fez um gol lá em Belém do Pará, seria importantíssimo num clássico ele fazer o gol que decretaria a vitória do Flamengo ali, né? Para as pretensões dele dentro do grupo, né? Dentro do elenco, para mudar a visão, quem sabe, um pouco do Tite em relação a ele, enfim. O Flamengo precisa, na minha opinião, de muito mais. Só que com o time que tem grande chance de fazer o que a gente espera, né? É isso mesmo, Renato? Ficou melhor para o Vasco o resultado de ontem? Eu não diria que ficou melhor, porque o Vasco teve as melhores chances. O Léo Pereira fez 2 milagres. 2 milagres. O Léo Pereira foi disparado o melhor jogador do Flamengo em campo. Salvou também, milagrosamente, o outro. Então, aí tudo bem, você pode dizer, mas estava 0-0, teve um pênalti. Ok. Aí, naquele momento, sim, o Vasco deve ter se sentido aliviado e disse, ótimo, 0-0 tá bom. Porque o domínio do Flamengo, isso é que preocupa, e aí é que eu concordo muito com o Renan, quando ele disse que já esperava ver uma evolução. O domínio do Flamengo foi totalmente estéril. O Flamengo dominou, alugou o campo, botou o Vasco para trás, tocou, e eu não me lembro de nenhuma defesa do Lucas Perry que não tenha sido no pênalti. Então, o que adianta? Léo Jardim.
Léo Léo Jardim. Jardim, perdão, eu sempre confundo um com o outro. Mas o Léo Jardim só defendeu o pênalti. O resto tudo, ele ficou assistindo a toqueira do Flamengo e os chutes para fora. E aí eu pergunto, cadê o trabalho do Tite? O Tite, depois, na entrevista coletiva, disse que é preciso paciência. Ok, eu concordo que é preciso paciência. Mas seria bom já ter alguns sinais, né? A gente já começar a ver alguma coisa diferente. Eu não estou vendo nada de diferente nesse início do trabalho do Tite esse ano do que os trabalhos do Paulo Souza, os trabalhos do Vitor Pereira, os trabalhos do Sampaoli. É aquela inutilidade. O Flamengo domina a posse de bola, toca, não tem uma jogada ensaiada, não tem um lance que você diz, opa, isso aí foi uma boa sacada. É só bola alta na área. É só bola alta na área. Não é possível. Isso demonstra uma mediocridade assustadora até agora. E outra coisa, né? O Tite está vivendo um dilema, porque o esquema que o Tite quer botar é o esquema com que ele perdeu a última Copa. 2 pontas espetados. Só que ele, para fazer isso, ele precisa barrar um cara do meio campo. E os 4 do meio campo são os mais talentosos do time. Mas você vê que na hora que ele pode, ele já bota o raio do Luiz Araújo, que é um jogadorzinho para lá de medíocre. O Flamengo pagou $9 milhões nesse jogador. É inacreditável. Jogadorzinho. Jogador da MLS é tudo jogadorzinho. Tirando o Messi, é tudo jogadorzinho. Ou jogador já em final completo de carreira. Então, o Flamengo vai melhorar? Tem que melhorar, é o mínimo que se espera. É preciso ter paciência? Ok. Agora, eu não tenho paciência quando um treinador do calibre do Tite prefere culpar a bola do que o trabalho dele pelo mau resultado do Flamengo. Ali, Tite, você já tinha falado uma enorme besteira no negócio dos campeonatos carioca. Carioca ser mais forte do que. Aliás, ele ontem se desculpou por isso. Agora, culpar a bola, Tite, aí é um pouco demais, né? Realmente é um pouco demais. Novidades, pode ser o gramado, a bola. Aqui no nosso superchat, o Rogério disse que no Flamengo sobra soberba e falta futebol. Não representam as nossas tradições. E o Fauri de Lima disse: o Flamengo e o São Paulo são opostos em vontade. Isso é verdade, né? Acho que o Flamengo parece um time saciado de tantas conquistas nos últimos tempos, e o São Paulo, apesar das últimas conquistas do último ano, parece insaciável. A transpiração do São Paulo, Renan, ela salta aos olhos. O time não está satisfeito com a Copa do Brasil. O time tomou gosto por vencer, né? Com certeza. E uma coisa que o Casão falou é a respeito do grupo, o grupo de jogadores. Né? Uma coisa que é elogiável nessa gestão é o perfil dos jogadores que eles foram buscar. Rafinha é um líder e acostumado com grandes decisões, com vitórias em ser campeão. Luiz Gustavo agora, Lucas, né? Enfim, jogador, o Arboleda. O Arboleda, para mim, tem sido, já de algum tempo, o principal jogador de São Paulo. Tem jogado muito. Para mim, hoje é o melhor zagueiro atuando no Brasil. Na minha opinião, é o Arboleda. Então, esse grupo do São Paulo, ele tá cascudo. Ele tá, sabe, aquele negócio do saber sofrer, mesmo enfrentando times mais fortes, como o Palmeiras, como o Flamengo na final da Copa do Brasil, é aquele time que sabe jogar esse tipo de jogo, que sabe sofrer, que um se entrega pelo outro dentro do campo. Isso é fundamental para o time vencedor, para o time que quer ser campeão. Isso, muitas vezes, é mais importante do que propriamente a qualidade técnica dos jogadores. Ela é importante? É importante, mas quando você tem o jogador comprometido com os companheiros, comprometido com o trabalho, comprometido com a profissão dele, que é o que o Rames não foi. Não foi. O Dudu estava lá. O Dudu não podia jogar. O Nestor não podia jogar. O Lucas não podia jogar. E ele estava lá. Ele estava sofrendo. Ele estava torcendo pelo time. O Bobadilha não entrou em campo. E ele começou a chorar quando o São Paulo foi campeão. É esse tipo de jogador que todo time precisa. Né? Não a atitude do Rames. Eu não estou relacionado com o jogo, eu não vou. Gente, é para você levantar um troféu. É para você ser campeão. Tá certo que ele já foi campeão de Champions, campeão mundial, campeão disso, campeão daquilo. Mas não interessa, hoje ele é jogador de São Paulo. E o título mais importante da carreira dele era o de ontem. Entendeu? Então, esse tipo de perfil de jogador que o São Paulo tem contratado é elogiável essa gestão. Né? São fundamentais para um time
quem sabe sem brilho, vamos dizer assim, está competindo, está se sacrificando, está se doando, está renunciando e está conquistando títulos e está brigando pelos títulos. E concordo com o Renato com o Casão. Para já, pelo que a gente vê nesse início de temporada nos estaduais, o São Paulo é o time mais confiante para iniciar aí Libertadores, daqui a 2, 3 meses o Brasileiro, é o time que está em melhor fase. Nesse finalzinho de programa, a gente vai estourar um pouquinho. Eu vou convidar todo mundo a entrar aqui no UOL, né, no nosso feed de notícias, e acompanhar as matérias e os posts da Thalita Vespa e do Tiago Arantes, que acompanham o julgamento de Daniel Alves. Começou hoje na Espanha, deve durar 3 dias, o julgamento por estupro. Hoje, na primeira audiência, a vítima e 2 testemunhas deram a mesma versão que deram da primeira vez no ano passado, elas não mudaram a sua versão. Prestaram os seus depoimentos nas nossas notícias, vocês vão ficar informados. E a advogada do Daniel Alves primeiro pediu o cancelamento do processo, dizendo que ele não tinha tido direito à ampla defesa por conta da divulgação das notícias e que isso seria um julgamento prévio, foi negado. E ela pediu também para que ele seja o último a ser ouvido, isso deve acontecer na quarta-feira, se tudo correr como está sendo esperado, o rito do processo. Então, nos próximos 3 dias aqui no UOL, todas as notícias desse caso que o UOL tem coberto com tanto vigor no último ano.